Eu estou aqui no dia 17 de julho de 2016, na praia de Boa Viagem, Pernambuco. Com certeza a praia mais conhecida do estado de Pernambuco, na Recife, capital de Pernambuco. Como vocês podem ver, o mar hoje não está para tubarão, porque a maré está bem baixa e quem quiser tomar banho aqui, pode tomar banho dos Arrecifes, sossegado, sem perigo nenhum. Do lado de cá dos Arrecifes, no caso. Então nós estamos numa manhã de domingo. Apesar de ser inverno no hemisfério sul, aqui no Nordeste faz calor o ano inteiro. E portanto, aqueles que estão no hemisfério sul, do Sudeste e do Sul, estão, não digo com inveja, mas gostaria muito de estar aqui em um lugar desse, como hoje. Mas antes que vocês me chamem de arrogante, o tema do vídeo é justamente esse, a arrogância. É quando você se sente superior aos outros. Eu não me sinto superior a ninguém por estar aqui, até porque eu tenho uma missão nesse lugar. Eu vim aqui para uma missão e a missão inclui gravar este vídeo para vocês. Porque quando você se acha superior aos outros, por causa de sua condição social, por causa de sua região, da região onde você vive, enfim, quando você se acha superior aos outros, porque as pessoas, porque acha que os outros são menos capazes que você, quando você faz alguma coisa e procura somente o seu próprio bem, em detrimento do bem comum, do bem coletivo, você está sendo arrogante. Então o que nós devemos fazer? Procurar reconhecer nossa pequenez, reconhecer nossas limitações, porque ninguém é uma ilha, ninguém surgiu para ser uma ilha, ninguém surgiu assim, ninguém é perfeito nesse mundo, ninguém é infalível, ninguém é imbatível, ninguém é todo poderoso só Deus. Então, até mesmo aqueles que se acham superiores, aqueles que se acham acima do bem e do mal, são interdependentes, são pessoas que precisam dos outros para alguma coisa, até fazer coisa errada, no caso daqueles que que não têm a comunhão com Deus, que estão afastados de Deus. Por isso, gostaria de deixar com vocês alguns textos bíblicos para que vocês possam refletir e possam saber qual é o papel do ser humano, qual é o ideal de vida de todo ser humano, o que nós devemos fazer para que nós tenhamos uma vida plena, uma vida de alegria, uma vida realmente abundante. Porque não é se sentindo superior aos outros, não é achando que por ser de uma determinada região do país, por ser de uma determinada classe social, ou mesmo por ter algum dote, alguma característica física, alguma característica psicológica, alguma aptidão, você seja superior aos outros. Na verdade, ninguém é superior a ninguém. Todos somos interdependentes. Superior somente Deus. Então, gostaria de deixar rapidamente o texto com vocês. Na verdade, alguns textos bíblicos falando a respeito da necessidade de nós sermos humildes e da necessidade de nós nos desviarmos da arrogância, porque a arrogância leva à destruição, à autodestruição. Então, falar rapidamente com vocês. O primeiro texto bíblico é de Gênesis, capítulo 3, versículos 1 a 7, que é onde tudo começou. Vejamos o que diz esse texto. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folha de figueira, e fizeram para si aventais. Ou seja, aqui foi o princípio de tudo. O ser humano, o orgulho é o chamado pecado original. Lúcifer se orgulhou, se envaideceu e foi expulso do céu por causa disso. Aí ele veio aqui na terra, ele não se contentou em ir sozinho, junto com o terço dos anjos, como alguns dizem, para a ruína. Ele quis levar consigo a humanidade inteira, por meio de Adão e Eva. Ele quis destruir o plano de Deus para a redenção da humanidade, do universo, de uma maneira geral. Então ele criou
ele se fez uma serpente e começou a fazer a cabeça do homem, não apenas de Eva, de Adão também, de uma certa forma, levando-os ao pecado, porque eles passaram a desejar ser igual a Deus. Porque uma coisa é você ter uma vida de comunhão com Deus, de harmonia com Deus, outra coisa é você querer sobrepor-se a Deus, você querer ser igual a Deus no sentido de tomar o lugar dele. Foi o que Lúcifer fez, e Lúcifer induziu o ser humano a fazer o mesmo. E isso é o pecado original, o orgulho, que leva à arrogância, a soberba, a prepotência, a jactância, a vaidade, enfim, a toda uma série de pecados correlacionados. Portanto, se você for uma pessoa orgulhosa, prepotente, arrogante, saiba que você está agindo como Lúcifer agiu antes, e ele quer destruir a humanidade por meio, colocando em nosso coração esse desejo de queremos ser superiores demais, passando por cima dos outros, trapaceando, roubando, matando, enfim, buscando ser superiores, ser infalíveis e indestrutíveis, quando na verdade não somos nada disso. Que infalível e indestrutível é somente um, Deus. Outro texto é o Salmo 138, versículo 6, que diz assim, deixa eu parar o negócio aqui: ainda que o Senhor excelso atenta todavia para o humilde, mas o soberbo conhece de longe. Deus mandou seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós, porque ele sabia que o ser humano por si só jamais teria condições de se salvar diante do pecado, diante ser humano, apesar dos sacrifícios, apesar de Deus ter chamado Moisés, ter tirado o povo de Israel lá do Egito para ser povo dele, mas o povo de Israel continua sendo rebelde, continua pecando ao longo da história, até que teve que ir para o exílio de novo. No caso, parte para a Síria, parte para a Babilônia, mas de uma certa forma, o ser humano por si só, por mais recursos que busque para se reaproximar de Deus, não consegue jamais por si só conseguir libertar-se do pecado. Mas Jesus Cristo foi mandado por Deus, mesmo sem ter pecado, para morrer por nós. Ele se entregou a si mesmo, apesar de toda a sua glória, apesar de toda a sua apesar de toda a sua majestade, ele veio a este mundo para morrer por nós. Mas aqueles que permanecem soberbos, permanecem arrogantes, permanecem oprimindo os outros, achando-se superiores aos demais, eles murcharão, eles morrerão, serão destruídos. Porque Deus, por ser eterno, por conhecermos desde antes de nós existirmos, desde antes de nós nascermos, Ele conhece também os soberbos, conhece também os arrogantes, sabe todas as intenções dos corações deles. Ele está disposto a proteger aqueles que seguem a Ele, aqueles que são fiéis a Ele, daqueles que são propensos para o mal, daqueles que seguem o mal. E essa mesma mensagem está presente em outros três textos bíblicos. Um deles é o de Provérbios, capítulo 29, versículo 23. Deixa eu parar com o negócio aqui que está difícil, está ventando muito hoje. A soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. Isaías 2, versículo 11 diz: os olhos altivos dos homens serão batidos, e a sua altivez será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia. E mais tarde, o próprio Jesus Cristo, no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 11, diz: portanto, qualquer que assim mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que assim mesmo se humilhar será exaltado. Então, Jesus Cristo veio a este mundo para trazer-nos a mensagem, para trazer-nos o Evangelho genuíno, e pregar no arrependimento, inclusive para libertar-nos da arrogância, para libertar-nos da soberba, da prepotência. E o texto de Filipenses, capítulo 2, versículos 3 a 8, ilustra bem isso. Ele mostra o que Jesus Cristo, apesar de ser o que era, e continuará sendo por toda a eternidade, o que ele foi capaz de fazer pela humanidade pecadora, mesmo sem a humanidade merecer nada, mesmo com a humanidade merecendo a perdição, a destruição, Jesus foi capaz de fazer isso por nós. Primeiramente o conselho do apóstolo Paulo, em seguida o que Jesus Cristo foi capaz de fazer por todos nós. Em Filipenses 2, de 3 a 8. Nada façais por contendo vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus,
mas esvaziou-se de si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando a forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ou seja, o texto é autoexplicativo. Ele resume bem tudo aquilo que eu disse até agora. E se você ainda tem dúvidas a respeito disso, veja o que diz mais esse texto bíblico. Agora, na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 4 a 6. Aqui ele falando para aqueles aos quais ele se dirigia, certamente aqueles que continuavam em pecado, continuavam decidindo permanecer nas coisas do mundo. Porque o contexto daquela época era o seguinte, como eu já disse no outro vídeo, havia a cultura grega, a cultura romana, estavam tomando conta do mundo naquela época. E muitos que pertenciam à igreja, não só judeus, mas também os cristãos, os primeiros cristãos, eles estavam sendo seduzidos pelos apelos da sociedade da época. Como hoje, muitos cristãos estão sendo seduzidos pelos apelos da mídia, do capitalismo, enfim. Mas Tiago foi bem duro nessa mensagem aqui, por isso que talvez você se assuste com os termos que ele usará aqui, mas são termos necessários. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes ele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, se você ainda não sabe o que é humildade, não sentiu prazer, não sentiu desejo no seu coração de ser uma pessoa humilde, de ser uma pessoa temente a Deus, de buscar qual é a vontade de Deus para a sua vida, procure saber o que Deus quer para a sua vida e seja humilde, que vale a pena. A humildade pode até ter os seus... Tem sacrifício? Tem. Você tem que abandonar muita coisa, você tem que abandonar muitos pensamentos, muitas atitudes que você tomava antes, você tem que abandonar, você tem que rejeitar. Você pode até perder amigos, muitos amigos, na verdade falsos amigos, mas saiba que escolhendo ser humilde, principalmente escolhendo servir a Deus, escolhendo servir a Jesus Cristo, você fará parte do povo de Deus, fará parte da igreja, povo escolhido para estar com Ele na eternidade celestial. Então que esse vídeo possa fazer bem para a sua vida. Fica aqui meu abraço, representando todo esse povo que está aqui. Juntamente com esse povo aqui, quero abraçar a todos aqueles, os nordestinos, o povo nordestino, o povo de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, Bahia, Maranhão, Piauí, Ceará, enfim. Se eu esqueci de alguém, me desculpe, mas acho que não esqueci ninguém. Mas quero dar um abraço a todo o povo do Nordeste, essa região tão linda do país, uma região sofrida sim, uma região discriminada sim, mas que tem muito a ensinar a todos nós. Um povo que sabe superar as adversidades. Então que Deus abençoe a todos e até de repente, se quiser.